Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Andresa. Hoje vou estar aqui com vocês para falar um pouco sobre as categorias da geografia. Vocês já ouviram falar sobre as 5 categorias geográficas, que é bastante comentada? Então vamos ver aí qual é a nossa aula de hoje, né? A numeração e o conteúdo da aula. Hoje nós temos a aula de número 80, gente, com o conteúdo, a geografia moderna e as suas categorias. E aí nós vamos ver paisagem, lugar, território, espaço e região. Então, esses aí são os conteúdos da nossa aula de hoje. E aí nós vamos iniciar vendo aqui algumas imagens, né? Algumas imagens que está aqui até preto e branco, que é o caso do Teatro Amazonas, o antes e o depois, né? Aí temos também o estádio Vivaldo Lima, né, para vocês relembrarem como é que ele era aí alguns anos atrás, e hoje a gente tem aí a Arena da Amazônia, né, essa construção aí que já passou por várias transformações. Praça da Saudade também, como era aí alguns anos atrás e como ela está hoje, né, essa paisagem ela foi aí completamente modificada pela ação do homem, né. Se você parar para pensar aí como é que era a rua da sua casa, como é que era o seu bairro aí, a comunidade onde você mora, há alguns anos atrás, você vai perceber diversas mudanças que aconteceram na paisagem, né? Que é o que nós vamos falar na nossa aula. Temos aqui também a Praça da Matriz, né? Como ela era antigamente e atualmente como ela se encontra, né? Então, essas modificações elas foram feitas aí ao longo dos anos. E se você parar para pensar, aí na Rua dessa Casa também, onde você mora, já teve aí várias modificações na paisagem, né? Até mesmo na nossa própria casa, né? A gente faz aí uma reforma, pinta ali uma parede, muda a frente da nossa casa, que é também essa mudança na paisagem, que é uma das categorias que a gente vai ver na aula de hoje. E aí nós temos por que estudar geografia, né? A gente tem aí essa abertura inicial, né? Para a gente entender por que a gente vai observar essas 5 categorias, né? A gente precisa, gente, compreender o espaço geográfico, né? Para a gente entender o que está acontecendo ali com ele, né? As mudanças que vão acontecendo aí ao longo dos anos. Então, entender aí o mundo em que a gente vive, né? A gente precisa ter essa compreensão do espaço geográfico, até mesmo para a gente evitar o analfabetismo geográfico, né? Então, se você vou parar para pensar e para a gente entender um pouco do que está acontecendo com a economia, com as atividades da agricultura, da pecuária, a gente precisa ter esse entendimento geográfico. E aí nós temos, ainda no espaço geográfico, né, que é uma dessas categorias, a gente tem aí o conjunto integrado, né, das paisagens resultantes aí de 2 ações, né, que são os fenômenos da própria natureza, né, os fenômenos naturais que acontecem aí diariamente, as chuvas, as enchentes que podem ocorrer, acabam modificando a paisagem, e também a ação do próprio homem, né? Vocês também podem observar esse conceito como uma ação antrópica. De repente, se você lê ali numa questão de uma avaliação, de uma prova, né, ou então no Enem, no PSC, aí, que vocês já irão fazer ao terminar aí, essa primeira etapa do ensino médio, aí nós temos essa palavrinha, né, que é a ação antrópica, que nada mais é que a ação do homem, né, a ação ali que a gente está colocando no espaço geográfico, né, mudando ali aquela paisagem. E também formado aí por elementos, né? A gente tem a poluição sonora, a relação entre as pessoas e as instituições que compõem aí o espaço geográfico, né? Então, toda essa ação, tanto do homem quanto da natureza, pode ocasionar essas mudanças que a gente observa na paisagem. E aí a gente tem, ainda falando de paisagem, 2 elementos que a gente pode observar, que são os elementos naturais, que a gente vai ver aí na imagem, olha. Aí nós temos o elemento natural e o elemento cultural, gente. E o que isso quer dizer, né? O elemento natural, ele já está aí um pouco mais fácil aqui para a gente, né? Se a gente observar aqui nessa imagem, a gente tem apenas elementos da natureza. Essa paisagem, ela ainda não foi modificada. E já na imagem ao lado, olha, a gente tem aqui modificações que já foram feitas, né? Inclusive essa paisagem, ela é conhecida aí mundialmente, né? Se você mostrar essa imagem, essa paisagem aí em outros países,
pode ser que conheçam, né? Colocam inclusive como Brasil e muitas das vezes confundem até com a capital do Brasil, né? Colocando que a capital é o Rio de Janeiro, pela grandiosidade aí do Cristo Redentor, pelo todo o conhecimento dessa imagem que circula aí em revistas, livros, pela internet de uma forma geral. E aí a gente observa esses dois elementos, que são os elementos da natureza, na primeira paisagem, que a gente não tem a ação antrópica, né, que é a ação do homem, e já aí no Cristo Redentor, né, a gente já tem esse elemento cultural, que foi a ação do homem, né, que já modificou aí essa paisagem, que antes ela não era assim, né, a gente tinha um relevo ali diferenciado, que foi modificado, o solo, a vegetação, que tudo já foi transformado ali nessa paisagem, né. E aí você pode também ver como paisagem natural, né, ou paisagem cultural, ou então até mesmo com outras denominações, paisagem antrópica, que ela já sofreu ali uma modificação pelo homem. E aí temos também a nossa terceira categoria, né, a segunda categoria da paisagem, e aí a gente vai ver o conceito, né, o que é paisagem, né, quando a gente fala de paisagem, o que traz aí a vocês nesse conceito. E aí nós temos no conceito de paisagem, que é tudo aquilo que a gente vê. Mas se a gente parar para pensar, gente, não é apenas aquilo que a gente está vendo que a gente consegue definir como paisagem, né? Por que não apenas com o que a gente vê, né? Aí a gente está observando essa imagem, né? Aí nós temos na imagem a descrição ali de prédios, de rio, de barcos. Mas se a gente estivesse aí nesse local, por exemplo, será que a gente descreveria apenas com os elementos visíveis, né? Com uma parte visível do espaço que está aqui para vocês? Então isso foi bastante discutido aí na geografia, né? Com esse conceito aí de paisagem, apenas com tudo aquilo que a gente vê. E na verdade, gente, a gente consegue definir, descrever uma paisagem através também dos outros sentidos, né? Você consegue, por exemplo, definir uma paisagem pelo barulho, né? Se você vai ali num local, de repente você foi para São Paulo, né? E aí São Paulo é bastante movimentado, muitos carros. Quando você for fazer essa descrição aí para alguém, para um amigo, para os seus pais, você vai também fazer essa descrição com base aí no que você ouviu, no que você viu, né? Que é o conceito aí que a gente tem de paisagem, além também do olfato, né? De repente, se você passou por uma área ali de um igarapé, de uma área que está poluída, que está exalando ali um mau cheiro, você também faz essa descrição da paisagem através desses outros sentidos, né? Não apenas aí do sentido da visão, tá bom? E aí a gente tem, no conceito ainda de paisagem, né? Eu coloquei aí mais uma informação para vocês observarem. A gente tem aí que a paisagem ela vai ser o resultado das interações, lembra lá que a gente viu anteriormente, das interações sociais, né, do homem e também da própria natureza, que ali vai ocorrer, né? Uma chuva, um terremoto, ali o vulcanismo, que são fenômenos naturais, eles também podem ocasionar a mudança da paisagem, tá bom, gente? Não é apenas o homem, né, que vai modificar ali a paisagem. E aí temos também o lugar, né? A gente vai observar aí o conceito de lugar. O lugar, gente, a gente tem que sempre lembrar aí do lugar com a questão afetiva, né? Se você for parar para pensar aí qual é o meu lugar, né? Dentro da minha casa, qual é o lugar que eu mais gosto de estar? Qual é o lugar que eu mais gosto de estar ali na escola? Então, o lugar a gente sempre relaciona ele com essa questão aí da afetividade que eu tenho com aquele lugar, as lembranças que ele vai me trazer ali daquela região, né, daquela área ali que nós chamamos de lugar, que nada mais é que a porção ou parte do espaço onde vivemos aí no nosso dia a dia, né, ou até mesmo um lugar onde a gente já morou, né, não apenas no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, eu tenho um lugar, eu tenho uma afetividade muito grande, consigo fazer essa descrição, tenho essa afetividade com a casa da minha avó, que fica no Novo Remanso, que foi onde eu nasci, e passava sempre as minhas férias lá, né? Eu nasci no Novo Remanso, que fica localizado no município de Itacoatiara, e depois vim morar em Manaus, mas sempre estava indo nas minhas férias, né, ali para o Novo Remanso, e até hoje vou para lá. E eu tenho essa questão afetiva, né, com esse lugar,
que tem ali uma grande representatividade para mim. Então, quando vocês forem observar esse conceito, né, de categoria geográfica, se tiver relacionado aí a questão afetiva, né, a afetividade, aí vocês já vão lembrar que está se referindo aí a essa categoria geográfica de lugar, tá bom? E aí nós temos que nos lugares, né, a gente cria aí essa identidade, né, ou seja, ela vai possuir uma importância, um significado pra gente, né, que é essa questão da afetividade aí que eu coloquei para vocês, né? Para mim, a casa da minha avó, o Novo Remanso, ali a cidade, ela tem aí diversos significados, né, lembranças que estão ligadas aí à afetividade da minha infância, né, juntamente ali com a minha família, né, que é o meu lugar, apesar de eu não morar lá, mas para mim tem uma representatividade muito grande. E aí a gente tem duas imagens para vocês observarem. Nessas imagens, né, a gente tem aí uma definição de lugar que para essas pessoas tem essa representatividade, né, essa afetividade, essa importância na vida aí dos ribeirinhos, tá bom? E aí temos também, olha, o território. A gente vai ver aí o território, coloquei até uma interrogação aí para vocês, né? Na questão do território, o conceito de território, gente, ele já é o espaço aí de um estado ou um país, né? E aí a gente tem o quê? A delimitação por fronteiras, né? Cada espaço aqui, olha, o Amazonas tem aqui toda a sua delimitação, né? Suas fronteiras com os estados e também com os países aí da América do Sul, tá? Então a gente tem essa delimitação por fronteiras, né? Que pode ser um muro, que pode ser um relevo, uma montanha, um elemento aí da natureza, né? Que vai delimitar ali essa fronteira onde o estado ele vai exercer a sua soberania, tá bom? E aí eu coloquei alguns exemplos, né? Aqui o Brasil e também a Argentina, né? Que possui todas as suas fronteiras ali delimitadas, essa fronteira podendo ser uma fronteira da própria natureza, né, como um relevo, uma montanha, uma serra, um rio, né, ou até mesmo construída pelo próprio homem, né, uma cerca, um muro ou um outro tipo de fronteira, tá bom? E aí nós temos também, olha, no mapinha eu vou mostrar para vocês, nesse mapa a gente colocou nesse primeiro mapa uma interrogação, né, aí a gente já tem no próximo mapinha, olha, da América do Sul. Aí a gente tem o Brasil em destaque, né? E todos os países que fazem fronteira com o Brasil, tá bom, gente? E quais os países que não fazem fronteira? Eu vou circular aqui para vocês, olha. A gente tem o Equador e também o Chile. Então, se você observar uma questão de vestibular, um exercício, está respondendo aí um quiz na internet ou uma outra atividade, então aí você já vai saber, né, que a gente tem dois países aí que não fazem fronteira, né, quase todos fazem fronteira com o Brasil, com exceção aí desses dois que é o Equador e também o Chile. E aí temos também a questão do território, olha, com relação às terras indígenas. Por que as terras indígenas, né? E também outros povos, né? Que às vezes, gente, eles não têm aquele espaço, né? Aquele território delimitado, ali uma soberania, não é reconhecido, mas a gente pode sim aplicar aí esses espaços, né, os limites, as fronteiras, mesmo que não seja oficial, tá bom? É um sujeito que vai controlar ele, é o Estado que vai controlar ali aquele determinado espaço, mas ele tem o seu território delimitado, tá? Que foi o exemplo aí dos povos indígenas e também de outros povos no mundo, que eles não têm o seu território reconhecido, né? Mas tem ali a sua própria cultura, a sua própria religião, um espaço onde eles estão ali situados, mas que não é reconhecido. Aí a gente também aplica aí esse conceito de território. E por fim temos região, né? Região, a gente vai ver aí um mapinha. No conceito de região, a gente tem a área da superfície terrestre, né, que representa aí as características próprias e particulares que vão diferenciar das demais. Então a gente tem o quê? A região norte, ela possui as suas características físicas, como o clima, a vegetação, o relevo, que compõem os estados que vão compor aí cada uma das 5 regiões que foram estabelecidas pelo IBGE. Então, quando eu falo em regionalizar, olha, tá bem aqui, regionalizar, eu vou separar aqui um espaço, gente, em regiões
de acordo com algumas características, tá bom? Que vão ser semelhantes. Então, a região Nordeste tem o clima específico daqueles estados, a região Norte, a região Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, esses estados, eles foram delimitados aí em 5 regiões, né, nessa divisão territorial do Brasil em regiões pelo IBGE, devido a essas características aí desses estados semelhantes, né, que é justamente o conceito de regionalizar. E aí, temos também que com o avanço, né, da globalização, aí do capitalismo, né, as regiões elas acabam se modernizando e essas regiões elas acabam estabelecendo, gente, mais relações entre si, né? Aí a gente tem a redução do isolamento, a diferenciação entre as regiões. Por quê? Elas acabam se conectando uma com a outra, né? Formações, mercadoria, pessoas que circulam de uma região para outra. Mas basicamente isso, né? Quando a gente regionaliza um determinado espaço, a gente vai delimitar ali aquele espaço em regiões de acordo com essas especificidades, tá bom? Então essas são as categorias da geografia e agora vamos aí observar as nossas questões da DLI. Muito bem, temos aí a primeira questão da nossa DLI. Temos um textinho nessa categoria, ela pode ser definida como espaço percebido, ou seja, uma determinada área ou ponto do espaço da forma como são entendidos pela razão humana. Seu conceito também se liga ao espaço afetivo, aquele local em que uma determinada pessoa possui certa familiaridade ou intimidade, como uma rua, uma praça ou a própria casa. Aqui, categoria geográfica refere-se o fragmento acima. Letra A, região. B, território. C, paisagem cultural. D, lugar. Ou letra E, espaço geográfico. E na segunda questão, aí para vocês responderem, vocês vão definir aí território, citando exemplos de territórios que fazem fronteira com o Brasil. Lembrando, é os que fazem fronteira, tá bom? Aí vocês podem citar 2 ou 3 aí, nessa questão de número 2. Vou deixar aí um tempinho para vocês responderem e daqui a pouco eu retorno com a interatividade.
Muito bem, estou de volta agora para a gente fazer a correção aí das nossas duas questões da DLI, né? Estava aqui vendo as participações de vocês, colocando aí as respostas, tanto da primeira questão e também da nossa segunda questão aí que a gente viu sobre as categorias da geografia, né? Nós vimos as 5 categorias aí para a gente relembrar, falando sobre espaço geográfico, sobre região, paisagem, lugar e também sobre território, né? O conceito de cada um deles. Então vamos aí relembrar a primeira questão, né? Vou comentar aí com vocês e aí vocês vão corrigindo, tá bom? Então a gente tinha um textinho, né? Falando um pouco sobre uma categoria geográfica e aí a gente vai rever. Essa categoria ela pode ser definida aí, olha, como espaço percebido, ou seja, uma determinada área ou ponto do espaço da forma como são entendidas aí pela razão humana. Então aqui eu já tenho uma dica, olha, de como responder aí essa primeira questão. O seu conceito, ele também liga-se ao espaço afetivo, né, que eu falei para vocês durante a aula, né? Eu dei até a dica lá. Se tiver espaço afetivo, essa categoria da geografia ligado à afetividade ou espaço afetivo, então vocês já vão aí saber de cara, né, qual é a categoria geográfica. Então, quando eu falo sobre afetividade, né, eu já sei aí qual é ali a categoria que eu estou me referindo. Aquele local que uma determinada pessoa possui certa familiaridade, olha que a gente também observa nessa familiaridade ou intimidade, né? Aí a gente tem alguns exemplos, como uma rua, aqui a gente tem também uma praça ou até mesmo a própria casa, né? Eu coloquei até o exemplo para vocês de um dos meus lugares, né? Que é a casa da minha avó, né? Então ela tem ali essa familiaridade, eu tenho essa intimidade, toda essa questão afetiva que eu construí ao longo da minha infância com esse lugar. E aí, a que categoria geográfica refere-se o fragmento acima, né? Então, quem marcou aí letra D, né? A maioria marcou a alternativa D, o lugar, gente. Então, está correto, né? A gente viu aí na região, né? Você vai separar ali, dividir a região de acordo com características específicas, o território que vai ter ali as suas fronteiras delimitadas, a paisagem cultural, que é aquela paisagem que foi modificada pelo homem, né, só para a gente relembrar, e aí o espaço geográfico, né, que a gente vai construir, onde vai ter ali a ação de mudanças que vão ocorrer naquele espaço geográfico, tanto pela ação humana como pela ação ali da própria natureza. E aí a gente tem um comentário, né, então a alternativa D, lugar, que ele pode ser entendido como espaço afetivo, aquele local que tem uma determinada uma pessoa, ela possui ali aquela intimidade, aquela afetividade, né, com aquele determinado lugar, que tem uma representatividade na vida ali daquela pessoa, tá bom? Parabéns aí para quem acertou a primeira questão. Quem aí colocou outra alternativa, não desista, tá bom? A gente tem aí algumas outras questões. Busquem também, gente, procurar quando vocês chegarem em casa, pega ali o celular, olha ali umas questões de vestibulares também sobre as categorias geográficas para vocês irem praticando, tá bom? Aí na questão de número 2, a gente tem aí a definição de território, né? Vocês também, gente, podem pegar o caderno, tá? Que é enviado para vocês e que está disponível aí também nas plataformas, tá bom? Na segunda questão, defina o território citando exemplos, né, dos países que fazem fronteira aí com o Brasil. A gente viu apenas 2 países que não fazem fronteira, né, que é o caso do Equador e do Chile, né. Então aí você já excluiria e poderia citar outros, né. Aí a gente tem a resposta para vocês observarem, né, quem respondeu aí é o espaço de um estado ou país delimitado aí por fronteiras, né, então a gente vai ter essa delimitação que já foi estipulada pelo IBGE, né, que delimitou ali as fronteiras. No caso aqui do Brasil, a gente tem todas as delimitações de cada estado, de cada município, delimitado ali por fronteiras, e essas fronteiras, às vezes, ela não tem ali uma definição, né, um nome, dizer ali que está ali a fronteira. Por quê? Nem sempre essa delimitação, ela pode ser ali como se fosse a construção de uma casa para outra, né? Definida ali com paredes, que vai separar um cômodo do outro, né? Então a gente tem essa delimitação dentro de uma casa
Mas na paisagem, aí a gente observa que essa fronteira ela pode estar ali separada por um rio, pode ter ali uma vegetação, uma forma de relevo, como uma montanha, uma serra, que pode fazer ali a delimitação dessas fronteiras, tá bom? E aí, que vai exercer, né, a sua soberania, e aí a gente tem alguns territórios, né? Eu coloquei alguns exemplos para vocês, mas vocês poderiam ter colocado, como eu coloquei lá no início, né, citado 2. Quem quiser colocar todos aí, inclusive completar, são esses os países que fazem fronteira com o Brasil, com exceção apenas de 2. E aí você colocar Suriname, Venezuela, Guiana, Colômbia, Peru, Bolívia, colocar todos, gente, não tem problema, tá bom? Quanto mais completa aí a informação que vocês colocarem, depois que vocês forem aí pegar as anotações de vocês, pegar o caderninho aí e estudar, para praticar um pouco mais aí desse conteúdo, né, das categorias da geografia, quanto mais completa tiver as informações, na hora que você estiver ali estudando, né, vai ficar mais fácil ali para vocês relembrarem aí sobre as categorias da geografia, tá bom? Então essa foi a nossa segunda questão. Agradeço aí a participação de todos pelo chat. Uma boa aula aí para vocês e até uma próxima. Tchau!